Bom, meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a igreja Crescendo em Gracia, ou Crescendo na Graça, fundada pelo porto-riquenho José Luiz de Jesus Miranda, ou José Luiz de Jesus Miranda, no ano de 1986. O pastor José Luiz se autodeclara como Jesus Cristo, mas ele nunca disse em suas pregações que é Jesus de Nazaré, mas um outro homem com a missão de manifestar na segunda vida de Jesus, a segunda vinda de Jesus, muitas coisas que estão ocultas. Interessante. Todos seus discípulos negam o batismo, principalmente o batismo no Espírito Santo, e que não existe o pecado, essa coisa chamada pecado. Os participantes da igreja Crescendo em Graça, ou Crescendo na Graça, creem apenas nos livros escritos pelo apóstolo Paulo. Outros livros da Bíblia que não foram escritos por Paulo e que se encontram no Novo Testamento são heresias, e que apenas o apóstolo Paulo pode ser considerado um cristão verdadeiro, somente o apóstolo Paulo. Isso é para os membros Crescendo em Graça. Pedro e Paulo, eles eram inimigos, de acordo com o pastor, e baseia os seus ensinamentos em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 a 8. O que diz lá? Diz assim: mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Para eles, os membros dessa igreja, os apóstolos tentaram, entre aspas, perverter o evangelho pregado por Paulo, o apóstolo. Mas por que, professores, usam o número 666, o número 666? Para o pastor José Luiz de Miranda, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, João amado, estava muito velho, ele quer dizer, com senilidade, e não soube fazer uma interpretação do número 666 que diz no livro de Apocalipse, que é uma revelação. O pastor José Luiz de Jesus Miranda, ou José Luiz de Jesus Miranda, diz que o número 666 é um número de Deus. E por causa disso, todos os membros que participam de sua igreja devem tatuar o número 666 no corpo, principalmente no braço. Sendo assim, uma forma que os membros encontram para aceitar Jesus, ao caso Jesus de Porto Rico, né? Não esse Jesus de Nazaré. No território nacional, aqui no Brasil, pode-se contar 12 igrejas Crescendo em Graça. E seus membros participam de inúmeras atividades evangélicas de outras igrejas. Por exemplo, eles participaram da Marcha para Jesus aqui em São Paulo. E durante essa Marcha para Jesus, eles entregaram o quê? Folhetos. Nesses folhetos dizia que Jesus Cristo já estava entre os homens. Nessa marcha. São realizadas apenas 2 reuniões por semana, ou cultos. Nesses cultos, as pessoas da igreja louvam, cantam louvores ao Senhor. Eles louvam. E logo após o louvor, acontece um momento da oferta, chamada por eles de semente. Essas ofertas são chamadas por eles de sementes. E logo após acontece uma ministração da palavra, uma pregação, vamos dizer, que seria um ensinamento televisionado em um telão. Um ensinamento televisionado em um telão. José Luiz de Jesus Miranda, ou José Luiz de Jesus Miranda, se autodenominava como Jesus Cristo Hombre. Jesus Cristo Hombre, ou Jesus Cristo Homem, que ele afirmava ser ele mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se além de se autodenominar Jesus Cristo Homem, ele afirmava ser o anticristo. Olha! E também tinha tatuagem no seu braço 666. O nome em inglês da sua igreja era Growing in Grace International Ministry, Inc. Crescendo na Graça, Ministério Internacional, é a tradução livre. O movimento iniciado pelo pastor José Luiz Miranda ensinava a doutrina da graça. Ele afirmava que eles ensinavam a doutrina da graça. Mas vamos ver mais
Interessante, né? A sua igreja proclama-se o governo de Deus na terra e possui um símbolo similar ao símbolo dos Estados Unidos. José Luiz Miranda sempre afirmava possuir mais de 100 mil seguidores devotos espalhados em todo o mundo. Ele sempre afirmava isso. O pastor José Luiz, o número 666 é associado ao mal, mas ele quer dizer um mal entendido. Não é bem assim um mal, é um mal entendido. Segundo sua crença, Deus disse que o anticristo, entre uma aspa, é a melhor pessoa da terra. O anticristo significa que não deve olhar para Jesus Cristo, pois ele não era cristão. Os seus seguidores, olha os absurdos, os seus seguidores acreditam que pronto Jesus Cristo, homem, reaparecerá com poder e glória, com o corpo glorificado, para salvar os que os esperam, conforme está escrito nas profecias. José Luiz de Jesus Miranda faleceu por causa de uma cirrose, vocês sabiam? Ele faleceu por causa de uma cirrose no dia 17 de novembro, no dia 11 de novembro de 2013, em Orlando, na Flórida, porque sua sede era em Miami. Ele faleceu no dia 11 de novembro de 2013, em Orlando, na Flórida. Seu enterro aconteceu no dia 22 de novembro do ano de 2013, em uma cerimônia privada. E quem participou? Participou os familiares, amigos, alguns assistentes próximos dele. Seus seguidores concederam um título a ele após a sua morte. Sabe qual o nome? Melquisedeque. Após a morte de José Luiz de Jesus Miranda, a grande maioria dos seus seguidores não quiseram mais saber sobre a seita e seus ensinamentos. Mas houve alguns que decidiram ainda permanecer juntos. Alguns quiseram ficar juntos. Aconteciam muitas lutas travadas por líderes internos que tinham muita ganância, muito gananciosos. E eles lutaram. Houve uma batalha verbal interna. Após 6 meses foram divididos em 4 grupos. E cada grupo tinha posições doutrinárias diferentes um do outro. Além das razões sociais, o nome, as razões sociais serem diferentes. Por exemplo, o primeiro ministério, La Amada de Jesucristo, ou, entre aspas, Paloma, que quer dizer pomba. Amada de Jesus Cristo, pomba, que foi dirigido pelo pastor André Cudris. André Cudris já é falecido. Segundo movimento, La Ciência de Totti, dirigido por Emílio Gramarro. Terceiro movimento, TV Graça, ou TV Graça, dirigido por Luiz Martins Guio. E o quarto movimento, Rei de Salém e o Governo de Deus, Melquisedeque Lisbeth, dirigida por quem? Por Lisbeth Garcia. Esse é o quarto movimento. Me perguntaram, eles usam também o 666 SSS. O que é esse 666? Vocês sabem que é o número da besta. E SSS significa sempre salvo sempre. S sempre salvo sempre. Por isso que eles usam junto com o 666 SSS. A igreja Crescendo em Graça, ou Crescendo na Graça, é uma igreja evangélica. É uma igreja evangélica. E como eu falei, sua sede em Miami, nos Estados Unidos. Como que foi a conversão de José Luiz de Jesus Miranda? Aconteceu quando o próprio José Luiz Jesus Miranda estava cumprindo prisão. Por quê? Por narcotráfico e assassinato. Olha. Aonde? Em Porto Rico. Quando José Luiz saiu da prisão, com o seu próprio dinheiro, o dinheiro que ele tinha, ele publicou centenas de exemplares de um livro intitulado, esse livro é intitulado Conoce usted a este homem? Você conhece esse homem? Uma pergunta. Conoce usted a este homem? Declarações de fé, o que eles acreditam? Vamos ver. Eu listei algumas, porque são inúmeras. O ministério evangélico que ensina o evangelho da graça, tal como foi revelado ao apóstolo Paulo. Creem que Deus é o Pai dos Espíritos,
pregam a doutrina da predestinação. Acreditam que Satanás encarnou-se na pessoa de Adão e que Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Creem que todos os crentes estão livres da lei de Moisés pela morte de Cristo. Eles creem nisso. Olha outro absurdo. O Ministério Cristiano na Graça é um centro educativo, vocês sabiam? E que ele foi construído por José Luiz Miranda, em nome de Yahvé. Ele construiu esse centro educativo em nome de Yahvé. Para o quê? Para ensinar a doutrina da graça, tal como foi revelado ao apóstolo Paulo. Creem que Deus destruiu Satanás por meio de sua morte na cruz. Primeiro eles creem que Satanás se encarnou em Adão. E agora eles creem que Deus destruiu Satanás por meio de sua morte na cruz. Creem que a igreja de Jesus Cristo está sem manchas, santificada e justificada por intermédio do sangue de Cristo. Creem que Jesus Cristo se fez pobre, sendo rico para que nós, por sua pobreza, fôssemos enriquecidos. Creem que o apóstolo Paulo recomendou a circuncisão somente para nós, os gentios, porque os judeus já tinham a circuncisão. Eles creem que nas 14 epístolas de Paulo, que se encontram no Novo Testamento, dessas 14 epístolas se encontra o Evangelho da Graça. Creem que os anjos foram postos por Deus para o serviço e favor dos herdeiros da salvação. Eles também creem na pré-existência, que vivíamos antes, como espíritos, antes de nascer num corpo de carne e osso. De acordo com Hebreus 12, 9 e Jeremias 1, 5. Leia lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Hebreus capítulo 12, versículo 9. Eles creem que nós éramos anjos no céu antes de nascer na carne e que Deus nos predestinou para isso. Gostaram? Espero que vocês entendam e apoiem e pesquisem mais sobre a igreja crescendo na graça.